Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar mais uma vez aqui comigo, nesse momento da Palavra de Deus. Só que eu quero mais uma vez convidar você antes de você sair do canal, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar esta mensagem com as suas redes sociais, que é muito importante. E também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E para as pessoas que você passar este vídeo, também peça para se inscrever no canal. É muito importante para que a gente possa crescer. O nosso canal ainda é pequeno, como eu já sempre falo, o maior objetivo nosso aqui é semear a palavra de Deus, para que a palavra do Evangelho alcance os quatro cantos deste país e também desta terra. Não podemos limitar a palavra de Deus somente no Brasil. Em outros países que falam língua portuguesa, se essa palavra chegar, será de grande valia, principalmente porque vai ser uma semente lançada no coração de uma pessoa. Queridos, nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, obrigado por você ter aguardado até aqui, obrigado pela sua paciência. Convido você agora, neste momento, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versos. Livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 19 até o 21, é curtinho. Diz assim a palavra do Senhor: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém, queridos? É uma mensagem falando sobre a maneira que nós precisamos proceder diante de Deus. É uma questão de prioridade. O que você tem colocado na sua vida como prioridade? O que vem primeiro na tua vida? E uma outra pergunta é: o que mais te faz feliz? São três perguntas que eu coloquei aqui no início dessa mensagem como uma introdução. O que você tem colocado para a sua prioridade, ou seja, quais são as suas prioridades? O que vem primeiro na tua vida? O que mais te faz feliz? E aí vem aquela questão que nós lemos: onde está a sua prioridade? Com certeza ali estará o seu tesouro e ali estará o seu coração. Então nós não podemos simplesmente ignorar esse tipo de situação. Nós precisamos olhar para a nossa família, precisamos olhar para o nosso trabalho, precisamos de tempo de lazer, precisamos de tempo para a gente passear, para a gente curtir a vida. Tudo isso é muito importante e necessário. Porém, isso não pode ser, por exemplo, nós não podemos viver só de festa. A nossa família não pode ser aquela família que nós vamos idolatrar os membros dela. Quando eu falo família, é você, esposa, ou você, marido e filhos. É aqueles que estão ali debaixo do teu teto, é a nossa família principal. Temos os nossos parentes, que é o restante das nossas gerações. Mas eu falo aquele principal, por exemplo, os meus filhos. Eu tenho que amar, eu tenho que educar, mas eu não posso idolatrar os meus filhos. A minha esposa, eu tenho que amar, eu tenho que conviver com ela, eu tenho que, compartilhar minha vida com ela, fidelidade, sinceridade, amizade, mas eu não posso, priorizar minha mulher acima de Deus. A minha casa é um lugar maravilhoso, é um lugar de bênção, mas a minha casa, o dia que eu morrer, ela vai ficar aí. Então eu preciso cuidar, eu preciso fazer as coisas necessárias,
mas ela não pode ser a minha primeira prioridade. Aí eu coloco para nós aqui, as nossas prioridades, ali estarão os nossos tesouros. Aquilo que você prioriza, estará os nossos tesouros. Então eu vou convidar você, meu querido, meu amor, meu amado, minha amada, crie uma prioridade com a palavra de Deus. Crie prioridade com amor a Deus. Porque eu te garanto uma coisa, tudo aquilo que você fizer no reino de Deus, ele vai se reverter para você em forma de bênção. Tudo aquilo, por exemplo, o seu amor a Deus vai mostrar onde está o teu tesouro e vai mostrar a tua fidelidade, a tua prioridade, e com certeza a tua família será uma bênção. Com certeza você vai alcançar os seus objetivos. Eu espero que eu esteja me fazendo entender. Não quer dizer que quando você fala, eu amo minha família, eu cuido, minha família não é prioridade. É prioridade. Mas é aquilo que eu falo, nós precisamos ter a família como prioridade, mas o nosso Deus tem que vir acima de todas as coisas. Porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Lá no livro de Mateus, nesse mesmo capítulo 6, no 33, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você pensa que você buscando pelo reino de Deus, como será a sua família? Você não pode desprezar ela naturalmente, mas a sua família será uma bênção. Pensa como será a sua vida profissional, será uma bênção, porque nós temos que ter a nossa vida muito bem definida. Eu preciso amar a minha família, preciso cuidar dela, eu preciso amar o que eu faço também, que é a minha profissão, preciso zelar por aquilo ali, porque é onde eu tiro o meu pão de cada dia, mas eu não posso colocar aquilo como prioridade acima de Deus. Eu não posso fazer isso. Quando eu faço isso, eu saio do contexto divino. Quando eu faço isso, eu saio da coisa principal, que é a palavra de Deus na minha vida, que é aquela que me estabelece a verdade, e a verdade que me liberta. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E no 36, aí nós vemos verdadeiramente quem é essa verdade. Se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A minha prioridade tem que ser o Senhor dos Exércitos. E eu tendo Ele como prioridade, é o reino de Deus que eu estou priorizando. E todas as demais coisas me serão acrescentadas. A minha família será uma bênção. A minha família receberá do Senhor as promessas que tem por causa da prioridade que eu coloquei. E essa prioridade que eu coloquei no Senhor, ela vai fazer com que os meus filhos também façam isso. Meus filhos também vão aprender a viver, a ter como prioridade o reino de Deus, o Senhor, a sua justiça. Então tudo isso é muito importante que nós possamos compreender. E eu queria falar para nós aqui de alguns personagens da Bíblia que tiveram também as suas prioridades, e vamos entender o que cada um recebeu por causa disso. Primeiramente, Sansão. Livro de Juízes 14:2. No livro de Juízes 14:2, Sansão chega para os seus pais e fala que ele queria uma determinada mulher lá do povo filisteu. Seu pai até o repreende e fala: escuta, mas não tem mulher no meio das nossas famílias, ou seja, das famílias de Israel, que te sirva? Não, eu quero aquela. Sansão foi um homem que desde o nascimento, desde o ventre da mãe, ele foi consagrado a Deus como nazireu. O homem que viria para julgar Israel e o homem que viria para ele foi consagrado ao Senhor ainda no ventre. Ele não poderia tocar em nada morto, ele não poderia beber, ele não poderia se prostituir. No entanto, foi tudo isso que Sansão fez. Sansão fez tudo o contrário daquilo que Deus havia determinado na vida dele. E nesse momento aqui, Sansão mostrou uma das suas piores qualidades, que era o amor pela prostituição. Aonde estava o coração de Sansão,
Onde estava o tesouro de Sansão? Estava na prostituição, e ali era onde estava também o seu coração. Mesmo sendo um homem consagrado a Deus ainda no ventre, Sansão não conseguiu viver como Deus havia traçado na vida dele. Porque nós temos livre-arbítrio. E olha que durou muito tempo. Depois de algum tempo, quando aconteceu que ele foi enganado por Dalila, Dalila perguntava para ele qual era o segredo da sua força, e ele sempre falando alguma coisa que não era, e Dalila foi se chateando porque ela tinha algo da parte dos filisteus para descobrir o que aquele homem tinha, que força era aquela, até que ela conseguiu fazer com que ele contasse, e ele falou sobre o seu cabelo. Sua cabeça nunca havia passado na vale, que não poderia passar. E naquele momento, quando ele dormiu, aqueles homens vieram e cortaram o cabelo de Sansão. Quando aqueles homens vieram para pegar Sansão, Dalila o acordou e ele falou: como das outras vezes, eu vou derrotá-los. Lá no capítulo 16, eu não me lembro se é verso 20, fala que só que naquele tempo o Senhor já havia se retirado dele, e ele não sabia. Sansão achava que com tudo aquilo que ele havia feito, e ele continuava com aquela força, porém a traição de Dalila com ele fez com que ele fosse subjugado pelo povo filisteu. Ele teve seus olhos cegados e se tornou uma pessoa que se tornou um escravo dos filisteus. Foi levado às masmorras e depois foi levado lá para uma moenda onde ele ficava girando. Uma coisa que quem faziam eram animais. Olha o que ele estava fazendo. Por causa do quê? Por causa da sua prioridade. Por causa da prioridade que Sansão tinha, que era a prostituição. Aquela prioridade tirou de Sansão aquilo de melhor que ele tinha, que era o Espírito Santo de Deus. Porque no Velho Testamento o Espírito Santo ele era dado, ele era concedido por Deus aos reis e aos profetas. E no caso de Sansão era um juiz que também não deixa de ser um profeta. Eu acredito que também ele tinha esse título. Sansão propriamente dito era somente um juiz, mas eu creio que os juízes eles tinham também o Espírito Santo, porque ele tinha que julgar o povo. Então ele tinha que determinar sentenças, ele tinha que livrar o povo daquilo que o povo vivia. Quando havia qualquer coisa errada, era eles que resolviam. Então eu creio que ele também estava na condição de um profeta, e isso lhe concedia Deus, o Espírito Santo. Porém, depois de toda a atrapalhada dele, a palavra de Deus diz lá no livro de Juízes, acho que 16, 20. Mas naquele momento, quando ele falou para Dalila: eu vou recebê-los e eu vou subjugá-los como subjuguei das outras vezes, a palavra de Deus diz que ele não sabia que naquele momento o Espírito Santo, o Espírito de Deus já não estava mais nele. E aí ele foi subjugado, até que nós sabemos, a palavra de Deus nos ensina, que ele depois foi levado ao templo de Dagon, onde ele seria mais uma vez humilhado. E lá naquele templo, naquele local, ele pediu para ser colocado do lado de duas colunas, que ele já tinha naturalmente visto isso anteriormente. E ele pede para Deus naquele momento: Senhor, devolve a minha força, para que eu possa me vingar, pelo menos por um dos meus olhos. E naquele momento Deus devolveu a força para Sansão, e Sansão acabou destruindo o templo de Dagon, e diz que naquele dia morreram mais filisteus. Então Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Naquele momento Deus o restaurou. Naturalmente ele deve ter pedido perdão. Deus o restaurou e ele conseguiu aquele momento, vamos dizer assim, uma vingança contra aquele povo filisteu. Mas tudo isso podia ser diferente se a prioridade, se o tesouro de Sansão estivesse na obediência à palavra de Deus e não na prostituição e não na vida que ele levava. Ele foi alguém que tudo aquilo que estava determinado para a sua vida ele não fazia. Ele não podia tocar em nada morto. Tem uma passagem que ele mata um leão
E depois, mais tarde, ele volta e ele passando naquele lugar, aquele leão havia sido infestado por um enxame de abelha. Aquele leão já estava morto e aquele leão, aquela abelha tinha dado mel, favos, e ele comeu daquele mel. Ele não podia se contaminar com prostituição e era o que ele mais fazia. Ele visitava os prostíbulos buscando por mulheres. Dalila era uma cortesã que nada mais era do que uma prostituta de luxo. A mulher com quem ele casou, naquela época, quando ele pede para o pai, era uma filisteia. E o povo filisteu, como a Bíblia chama, de incircunciso. Não era um povo que Deus queria que se unisse ao povo de Israel. Então ele fez tudo ao contrário. Ele bebia, ele não podia beber. E o principal, que era justamente passar navalha sobre a sua cabeça, porque ele foi consagrado nazireu ainda no ventre da mãe. E tudo isso Sansão praticou, e o que aconteceu com ele? Ele acabou sofrendo as consequências. Ele poderia ser diferente. Então, pensa nisso aí. A prostituição é onde está o teu coração, é onde está o teu tesouro. Sansão estava no meio da prostituição. Uma segunda situação que eu queria contar já é sobre Daniel. Daniel, no livro dele, que leva o próprio nome, Daniel 8, ele, sendo que havia Nabucodonosor colocado um eunuco para cuidar daqueles jovens que ele havia escolhido, que mais tarde estariam servindo no palácio, Daniel, ele postou no seu coração não se contaminar com as iguarias que o rei havia mandado. E Daniel pediu para aquele eunuco comer apenas legumes e beber água. Ele não queria os manjares do rei, ele não queria o vinho do rei. Aonde está o teu coração, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Daniel, o tesouro do Daniel estava em obedecer ao Deus de Israel. É o maior tesouro que Daniel cultivou, foi obedecer ao rei de Israel. E a gente sabe que na palavra de Deus, aquilo ali, a gente lê que Daniel, depois dos dias que ele tinha pedido para que o eunuco o alimentasse apenas com legumes e água, ele estava com uma aparência muito melhor do que os outros jovens. Aqueles seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas eles também falaram para Nabucodonosor: ó rei, mesmo que o Senhor nos jogue na fornalha, nós não nos dobraremos diante da tua estátua. Aquilo deixou o rei irado e o rei acabou jogando realmente aqueles 3 moços na fornalha. Mas o próprio Senhor Jesus salvou aqueles meninos. Ou seja, aquilo que aconteceu com eles foi porque o tesouro deles estava também em obedecer a palavra de Deus. Então nós sabemos que este é a principal questão: obediência, fidelidade ao Senhor. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando somos obedientes à sua palavra, tudo será diferente. A nossa família será diferente. O nosso trabalho será diferente. Eu passei por muitas situações difíceis na minha época de profissão, mas eu sempre honrei, pelo menos no começo, quando eu ainda estava desviado dos caminhos, eu procurei viver de uma maneira diferente, mesmo naquele tempo, quando eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus, estava desviado há muitos anos, mas eu tinha os ensinamentos que vieram dos meus pais, e aquilo me trouxe prioridades que não eram as coisas deste mundo. Eu priorizava as coisas fiéis, a fidelidade, a honestidade, a honra. Eu priorizava essas coisas, e isso no reino de Deus tem um peso muito grande. Depois, mais tarde, quando eu retornei aos caminhos do Senhor, aí então a coisa realmente se completou. Eu não estou aqui de forma nenhuma dizendo para você que está me assistindo que eu sou melhor do que ninguém. Eu não sou. Eu sou pecador, eu sou uma pessoa que dependo das misericórdias do Senhor, mas eu procurei com muita dificuldade colocar as minhas prioridades nas coisas certas. Então nós precisamos disso. Um terceiro personagem está lá no livro de João, capítulo 12, do verso 4 ao verso 6, que é Judas. Judas, naquele momento, nessa passagem aqui, aquela mulher que ungiu os pés de Jesus com um unguento caríssimo, nardo caro,
e enxugava os cabelos de Jesus, enxugava os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Judas, naquele momento, ele falou que aquele nardo poderia ser vendido e podia ser dado aos pobres, mas a Bíblia diz que ele não era isso que ele queria, porque Judas era um homem ganancioso, ele era um homem que, inclusive, a Bíblia narra que ele roubava o dinheiro do que era juntado entre eles, que eram os discípulos, que andavam espalhando a palavra de Deus naquele tempo. Jesus ensinava em todas as aldeias, e o dinheiro que eles recebiam, que era naturalmente o dinheiro para que eles pudessem se alimentar, para que eles pudessem ter um lugar para dormir, o que acontecia? Aquele dinheiro, Judas absorvia parte daquele dinheiro, ou seja, a Bíblia diz que ele era ladrão. Então ele colocou a sua prioridade, o seu coração no dinheiro, na ganância, na desonestidade. E a gente sabe qual foi o fim desse homem. Judas, depois que ele entregou Jesus, porque ele era ganancioso, ele recebeu 30 moedas por causa disso. Quando ele viu que Jesus foi realmente condenado à morte, ele voltou nos sacerdotes e foi devolver o dinheiro que ele tinha recebido pela sua entrega, vamos dizer assim. Ele entregou Jesus. E quando ele fez isso, aqueles homens invejosos que queriam vê-lo morto porque diziam que ele não era o Filho de Deus, e naturalmente não queriam perder a sua pose, não queriam perder o seu poder como sacerdote. Hoje, infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas ostentam demais o poder, aonde deveriam estar mais preocupados com as vidas, com a palavra de Deus, e ensinar o Evangelho, realmente o Evangelho que é a palavra viva, não o Evangelho de prosperidade. O Evangelho de prosperidade não leva ninguém para lugar nenhum, porque toda a prosperidade que eu e você alcançarmos dessa terra vai ficar aqui. Eu aprendi uma frase que eu guardo no coração: você só vai ter desta terra o que ela pode te dar, e o que ela pode te dar, você não leva para lugar nenhum quando você for embora daqui. Então, pensa bem nisso daí. Judas foi um homem que se demonstrou ganancioso. O tesouro de Judas estava no dinheiro. O tesouro de Judas estava na prosperidade que ele queria alcançar, no dinheiro que ele tirava. Esse era a prioridade dele. E a nossa prioridade, se for também o dinheiro, nós vamos passar pela mesma coisa. Talvez você, nem eu, nem ninguém aqui nesse momento, nessa geração que nós vivemos, vai chegar ao ponto de se matar por causa de algo errado que nós fizemos em função do amor ao dinheiro. Judas fez isso. Mas nós temos que pensar o seguinte: talvez uma pessoa nos dias de hoje não se mate por causa de ter cometido esse erro, mas fatalmente essa pessoa vai ter feito tudo quanto foi coisa errada para não ir parar nas nações celestiais no dia que o Senhor o chamar. Aí, infelizmente, o fim dessa pessoa é no lago de fogo e enxofre, se não tiver arrependimento. E para a gente encerrar, o quarto tópico é Lucas 12, do 18 ao 19, fala sobre o rico insensato. Aquele homem, ele tinha a sua prioridade no poder, porque ele tinha um grande investimento, ele tinha suas plantações, tinha seus celeiros, que estava juntando muita riqueza, vamos dizer assim, muitos produtos que ele poderia vender e que ele poderia, com certeza, aumentar o seu patrimônio. E eu só não estou dizendo que você, eu ou qualquer outra pessoa, nós não podemos lutar, nós não podemos entrar numa meta de empreendedorismo para crescermos na vida financeira, para nos tornarmos pessoas abastadas. Isso não é pecado. O pecado é você fazer daquilo ali a sua prioridade. Aí você vai acabar vivendo apenas para o poder. Você vai acabar vivendo apenas para alcançar vitória poderosa. Você vai se tornar uma pessoa poderosa, uma pessoa que todo mundo vai olhar, que todo mundo vai querer ser igual a você, e você vai se tornar vaidoso, vai se tornar uma pessoa cada vez mais gananciosa, porque infelizmente essas pessoas acabam criando um amor ao dinheiro, e a palavra de Deus nos ensina que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro,
é o amor ao dinheiro. Pessoas assim, elas não investem na vida de ninguém, elas não investem na sociedade, elas não investem, elas só investem naquilo que ela possa dizer, eu vou ganhar com isso. Se ela não ganhar, ela não investe. É uma pessoa que ela vai ver uma pessoa morrendo, mas ela não vai investir na vida daquela pessoa porque ela não tem compaixão. A única compaixão dela está em si próprio por causa do dinheiro. Então uma pessoa dessa, infelizmente, esse rico insensato, como a palavra de Deus diz, ele tinha seus celeiros, ele tinha as suas riquezas, já o seu poder aquisitivo, e ele preferiu, ele queria fazer mais, cada vez mais. E ele, depois que destruiu todo aquele que ele tinha e construiu novos maiores, ele fala, sabe, se satisfaça minha alma. Mas Deus fala para ele naquele dia, louco, ainda esta noite tomarão a tua alma. E tudo aquilo que você conquistou, para que serve? Para nada, porque tudo que nós conquistarmos aqui vai ficar. Por isso, quando nós lemos lá, a palavra de Deus nos ensina a não cultivarmos riqueza nesta terra, mas cultivarmos riquezas do céu. E quais são as riquezas do céu? São as riquezas espirituais, são as riquezas do caráter, são as riquezas da personalidade da pessoa. Um homem temente a Deus, um homem que crê no Senhor, que cumpre os seus mandamentos, que anda segundo a sua palavra. Essas são as riquezas que nós precisamos cultivar nessa terra. Não são as riquezas materiais, as riquezas, vamos lá, o mundo financeiro, porque tudo isso vai ficar aqui. Nós vemos aí homens milionários, mas que chegou num determinado momento, o Senhor fez assim, chegou a sua vez. Nenhum dinheiro que ele tem pode segurar ele nessa terra. Família pode até embalsamar o corpo dele para ele ficar aí à vista para todo mundo, porém a sua alma, o seu espírito, esse vai para outro lugar. E qual é esse lugar? Se você não preparou nada para isso, porque nós estamos acostumados a preparar tudo para cá, mas não preparamos para outra vida. Nós não nos preparamos, ou seja, a maioria das pessoas desta terra não se prepara para outra vida. E a outra vida tem dois caminhos apenas: é o céu ou o inferno. Não existe outro lugar. Não existe purgatório, não existe, sabe, céu intermediário, não existe nada disso. A palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala sobre os dois, sobre o céu e sobre o inferno. E como eu vi numa pregação certa vez do pastor Silas Malafaia, que é um profundo conhecedor da Bíblia, ele diz que Jesus, durante o seu tempo aqui nessa terra, ele falou muito mais do inferno do que do céu. Sabe por quê? Para que eu e você prestemos bem atenção no que nós estamos vivendo, para que nós, quando saímos daqui, não estejamos indo para o inferno, mas indo para o céu. Nós não nascemos para o inferno. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. A Bíblia declara isso. O homem vai para o inferno por causa da sua ganância, por causa da sua, sabe, por causa do seu amor pelo poder, do seu amor pela derrota das pessoas, sabe, a sua arrogância. Tudo isso pode conduzir o homem à vida eterna, lá no lago de fogo e enxofre, de fogo e enxofre. Agora, precisamos caminhar de forma diferente. Precisamos olhar para o Senhor, ver que Ele cumpriu a sua missão. Agora, a nossa missão precisa ser cumprida. E qual é a minha e a sua missão? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador e cumprir os seus mandamentos. Certa vez eu conversava com uma pessoa, e a pessoa, tentei falar do amor de Cristo para ela, essa pessoa ficou até irritada comigo, porque ela falava de um Deus que dá ordem, que diz como eu tenho que viver. Para mim não serve, aquela pessoa falava. Só que quando a gente olha, não é que Deus dá ordem e diz como você tem que viver, Ele diz como você pode querer viver. Você escolhe, você tem livre-arbítrio, você não tem que estar sujeito a nada daquilo que a palavra de Deus está escrita. Você não quer? O problema é seu.
paga para ver. Agora, se você quer, a Bíblia tem os seus mandamentos. E com certeza, se você seguir os mandamentos da palavra de Deus, lá na frente, quando você chegar naquela idade que a experiência é o seu maior dom, você vai perceber que a palavra de Deus estava corretíssima. Infelizmente, tem pessoas que não entendem assim. Tem pessoas que preferem pagar um preço. Eu conheço muitas pessoas que eram pessoas excelentes, mas que morreram sem salvação, porque nunca aceitaram que precisavam confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você que está aí me assistindo agora, pensa nisso. Pensa nessas pessoas que eu falei aqui. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Se o teu tesouro estiver na palavra de Deus, é ali que ele vai estar. Se o teu tesouro estiver no céu, é ali que ele vai estar. Agora, se o teu tesouro estiver nos benefícios dessa terra, é ali que ele vai estar. E os benefícios dessa terra, eles são passageiros, porque vai ficar tudo aqui. Nada você vai levar quando você sair daqui. A única coisa que você vai levar quando você sair daqui, tem uma música secular que diz: o que se leva desta terra é o que se come, o que se bebe e o que se ama. É até um samba canção. Eu no passado, eu não me lembro da letra toda, mas eu lembro desse refrão: o que se leva desta terra é o que se come, o que se bebe, o que se come, o que se bebe, o que se ama. Então, eu vou dizer para você, o que se come, com certeza, há um prazer e uma satisfação na alimentação. Você comendo, você está alimentando o seu corpo físico, coma coisas saudáveis, porque isso vai ser bom para você. O que se bebe, beba bastante água, tome bastante suco, não se contamine com bebidas alcoólicas, com bebidas fortes. E o que se ama, a palavra de Deus fala no livro de 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tiver amor, de nada adianta. Será como o símbolo que te retine, como o bronze que ressoa. De nada vai me adiantar se não tiver amor. Então ame bastante, mas ame a coisa certa, não as coisas, mas as pessoas. Hoje em dia está uma coisa muito estranha, porque as pessoas, o ser humano está deixando de amar as pessoas para amar as coisas. As pessoas, nos dias de hoje, tem muitas delas que elas tratam um cachorro como gente. E muitas vezes essa mesma pessoa trata a gente como um cachorro. Essas pessoas amam um veículo, um carro, uma casa, com um amor desenfreado. E este mesmo amor, às vezes, essa pessoa não tem na sua própria casa, pela sua família. Você já parou para pensar que coisa absurda? Então, que esta mensagem possa realmente encontrar guarida no seu coração. E que você possa realmente refletir sobre tudo aquilo que foi ministrado neste vídeo. Feche seus olhos, eu vou orar com você nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer, Senhor, por este tempo tão precioso, tempo desta mensagem da Tua Palavra. E eu peço que esta mensagem possa encontrar guarida em cada coração que abrir este vídeo para assistir. Que ela seja, Senhor, realmente um condutor para que cada uma das pessoas que assista possa realmente encontrar no Senhor a resposta para as suas perguntas. Senhor, manifesta o Teu poder no meio das pessoas. Derrama sobre cada um a Tua unção, a Tua bênção, e que as pessoas verdadeiramente possam refletir sobre isso, que nós possamos realmente ter o nosso tesouro nas coisas que vêm do céu, nas coisas que vêm do Senhor, que seja na Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo tão precioso, e que a mão do Senhor esteja sobre nós, que tudo na nossa vida seja para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, querido, por vocês terem esperado até aqui. Te agradeço imensamente. Não esqueça, mais uma vez, deixe o seu like,
compartilhe este vídeo com suas redes sociais, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.